Sejam bem-vindos a mais uma aula de física, hoje dando sequência nos nossos estudos sobre potencial elétrico. Nós vamos resolver um exercício sobre superfície equipotencial. E nesse exercício nós vamos abordar qual é o potencial elétrico na superfície e principalmente o trabalho realizado pela carga elétrica no campo elétrico. Uma breve revisão da aula anterior. Aqui, nesse ponto, você tem uma carga elétrica. Vocês sabem que uma carga elétrica ela vai produzir um campo elétrico. Esse campo elétrico ele é formado por linhas de campo. E dentro desse campo elétrico eu tenho as minhas superfícies equipotencial. Tem uma superfície equipotencial A, tem uma superfície equipotencial B e tem uma superfície equipotencial C. Ok? Nessas superfícies equipotenciais, eu tenho os meus potenciais. Eu tenho o potencial A, tenho o potencial B e tenho o potencial C. E vocês sabem, se eu jogar uma carga de prova no ponto A, essa carga de prova ela vai se deslocar para o ponto B e vai se deslocar para o ponto C. Ou seja, ela vai realizar um trabalho. Tá? Esse trabalho, ele vai acompanhar o campo elétrico. Esse trabalho não vai acontecer do ponto Z ao ponto Y, nem do ponto D ao ponto E, ou seja, o trabalho não ocorre na superfície equipotencial. O trabalho ele vai acompanhar as linhas de campo que estão formando esse campo elétrico. É importante lembrar que essas linhas de campo elas são perpendiculares à minha superfície equipotencial, ou seja, as linhas de campo estão fazendo um ângulo de 90 graus com a superfície equipotencial. O exercício sobre a superfície equipotencial tem o seguinte enunciado. Seja um campo elétrico de uma carga central Q 6 microcoulomb e uma carga de prova Q 4 nanocoulomb a uma distância de 3 centímetros da carga central. Calcule o trabalho da força elétrica atuante na carga de prova, sabendo que ela se afastou 6 centímetros em relação à posição inicial. Então, vamos interpretar esse exercício. Eu tenho aqui, uma carga que está gerando um campo elétrico. Sobre essa carga, eu tenho uma carga de prova. Então, essa carga de prova ela foi jogada nesse campo elétrico a uma distância de 3 centímetros dessa carga central, que está criando o campo elétrico. E ele pede para você calcular qual foi o trabalho realizado por essa força elétrica que atuou nessa carga. E isso, com esse trabalho, essa carga se afastou 6 centímetros da posição inicial. Tá bom? Então, vamos aos dados do exercício para que vocês possam efetivamente entender nos mínimos detalhes. Aqui eu tenho os múltiplos de Coulomb, que todos já conhecem, os múltiplos de Coulomb. Eu tenho o microcoulomb, que é 10 a menos 3, tenho o microcoulomb 10 a menos 6, nanocoulomb 10 a menos 9 e o picocoulomb 10 a menos 12. Eu tenho a minha carga que está gerando o campo elétrico de 6, que fala que é 6 microcoulomb. O que é o microcoulomb? 6 vezes 10 a menos 6. Eu tenho a minha carga de prova de 4 nanocoulomb, está observando aqui, que é igual a 4 vezes 10 a menos 9. Eu tenho a distância 1, que é 3 centímetros, transformei 3 centímetros em metros, obtive 3 vezes 10 a menos 2 metros. E tem a distância 2, Aqui ele colocou 9 centímetros e o exercício 6. Vocês têm que prestar atenção que é a distância da carga. Então, eu vou ter que somar esse 6 aqui, com esse 3, para mim obter a distância dessa carga central. Então, 9 centímetros transformado em metros é igual a 9 vezes 10 a menos 2 metros. Então, seria basicamente isso. Aqui eu tenho a minha carga de prova.
Aqui eu tenho a minha carga central que está gerando o campo, aqui eu tenho a carga de prova no ponto A, e no ponto B eu tenho o trabalho realizado por essa carga. Essa carga se deslocou do ponto A, né, do ponto A para o ponto B. Estão observando? Então tá aí, ó. A distância da carga de prova no primeiro momento, antes de realizar o trabalho, até a carga central é de 3 centímetros. Tá? Após a realização do trabalho, né, essa distância subiu para 9. Obviamente, deslocou 6. Vou ter que somar esses dois valores. Ok? Então, vamos calcular o quê? O que nós vamos calcular? Nós vamos calcular qual é o potencial nesse ponto A. Posteriormente a isso, calcular o potencial no ponto B. E, finalmente, calcular o trabalho da força elétrica atuante. Então, o potencial de A, né, potencial de A é igual a constante eletrostática, carga central dividido pela distância. Essa é a minha constante eletrostática, 9 vezes 10 a 9. A minha carga central, 6 vezes 10 a menos 6. A distância, 3 vezes 10 a menos 2. Potencial de A, né? 9 vezes 6 é 54. Conserva a base 10 e resolvo os expoentes. Então, 54 vezes 10 a 3. Dividido por 3 vezes 10 a menos 2. 54 dividido por 3 é 18. Conserva a base 10 e vou resolver os expoentes, tá? Então, obtive, tá, 5 aqui como expoente. Então, o potencial nesse ponto A aqui é de 18 vezes 10 elevado a 5 volts. Vamos para o potencial de B. Tá aí a fórmula do potencial elétrico. Constante eletrostática, 9 vezes 10 a 9. A carga central, 6 vezes 10 a menos 6. E a distância, 9 vezes 10 a menos 2. Então, aqui já ocorreu a realização do trabalho. 9 vezes 6, 54 vezes 10 a 3. Né? 9 vezes 10 a menos 2. Vamos dividir os dois resultados. 54 por 9, vou obter 6. Conservo a base 10 e resolvo os expoentes. Certo? Então, o potencial de B é de 6 vezes 10 elevado a 5 volts. Você observa que o potencial de A é 18 vezes 10 a 5 e o potencial de B é 6 vezes 10 a 5. Isso quer dizer que o potencial no ponto A é maior do que o potencial no ponto B. Por qual motivo? Porque nesse ponto aqui, ó, né, a carga está mais próxima da carga central. E agora nós vamos calcular o trabalho. Para mim calcular o trabalho, eu tenho aqui trabalho de A até B, que é igual a carga elétrica, que é essa carga, né? Aí eu tenho o potencial 1 e o potencial 2. Substituindo aqui, tá? O trabalho aqui é 4 vezes 10 a menos 9, que é esse resultado aqui, né? Que é 4 nanocoulomb. 18 menos 6 é 12, tá? Que vou conservar a base 10 dos expoentes. Tá? 4 vezes 2 é igual a 48. Né? Vou conservar a base 10 e resolver os expoentes. Menos 9 mais 5 é igual a menos 4. Então, esse aqui foi o trabalho realizado pela carga de prova do ponto A até o ponto B. Tá? De 48 vezes 10 elevado a menos 4. Se eu quiser, eu posso deslocar a vírgula, uma casa para a esquerda. Eu vou obter 4,8 vezes 10 elevado a menos 3 joules. Então é isso, espero que essa aula tenha contribuído com o seu aprendizado sobre potencial elétrico, especificamente superfície equipotencial, através da realização desse exercício, onde calculamos os potenciais no ponto A e no ponto B, e qual foi o trabalho realizado pela força elétrica.